As 4 fases da nossa vida. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Está escrito: Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar Maanaim. Maanaim significa acampamento de anjos, o acampamento de Deus. Lugar onde Jacó teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada. Primeiro anjos lhe aparecem e em seguida ele tem um encontro com o próprio Deus, onde o seu nome é mudado e a sua vida é transformada. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque e Rebeca, e quem deu origem à nação de Israel. Quero falar pelo Espírito Santo das 4 fases da vida de Jacó, que estão relacionadas também com as 4 fases da nossa vida. Primeira fase, a fase das promessas. Ele tinha várias promessas de Deus, entre elas, promessa de liderança desde o ventre, de prosperidade, de formar uma nação poderosa, a nação de Israel. Mesmo com tudo desfavorável e Jacó fazendo muita coisa errada, mas no final, Jacó agiu corretamente, se colocou na posição e Deus cumpriu suas promessas. Segunda fase, fase dos enganos. Jacó cometeu muitos enganos, muitos erros. Ele gostava de ficar em casa. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Ele usou de engano e foi oportunista com seu irmão. Enganou seu pai e usou o nome de Deus em vão. Ele tinha promessas, mas achou que poderia antecipar estas promessas ou alcançá-las do seu jeito ou de forma enganosa. Com isso, ele pagou um preço muito alto pelos seus enganos. Terceira fase, fase das consequências. Ele teve que fugir da casa do seu pai, da sua terra, e foi para a casa do seu tio Labão. Se apaixonou por Raquel e agora vai trabalhar pesado, dia e noite, sendo pastor de ovelhas. Trabalha 7 anos por Raquel e é enganado, e trabalha mais 7 para tê-la como esposa. E depois trabalha mais 6 anos, fazendo um total de 20 anos de trabalho pesado. E em Gênesis capítulo 31, fala que Jacó foi enganado 10 vezes pelo seu tio. Deus é amor, mas ele também é justiça. Todo erro tem consequência, mesmo havendo o perdão de Deus. Quarta fase, fase da transformação. Independente de tudo isso, Jacó conhecia Deus, pediu por socorro e transformação. E no momento deste texto, o seu sogro estava atrás dele e o seu irmão estava na frente, que havia prometido vingança. E agora ele busca socorro e Deus lhe atende. Primeiro, Deus manda anjos para lhe proteger e preparar o caminho para o encontro que ele teria lá na frente com o próprio Deus, com Jesus Cristo na pessoa do anjo do Senhor. Gênesis capítulo 32. E no encontro com o Senhor, no Vale de Jaboque, que significa Rio Azul, lugar de travessia, ou lugar de passagem, Jacó luta, se agarra com Deus e clama para ser abençoado, transformado por ele. E o anjo ali, representando Jesus Cristo, lhe abençoa e muda o seu nome. E Jacó passa a se chamar agora Israel. E ali o velho homem é vencido e sepultado. E no Vale de Jaboque nasce Israel, aquele que luta e prevalece. Jacó, o enganador, agora transformado, passa a ser o vencedor. Ele volta para a terra da promessa e com seus 12 filhos nasce a poderosa nação de Israel. E Deus cumpriu as suas promessas. Então estas são as fases da vida de Jacó: fase das promessas, fase dos enganos, fase das consequências
e fase da transformação. Estas também são as fases da nossa vida. Primeira fase, fase das promessas. Todos nós temos promessas de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não nascemos por acaso. Deus tem planos e propósito na vida de todos. E o que devemos fazer para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas? Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é necessário também uma entrega total. Veja no versículo 1 que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não podemos esquecer e cometer o mesmo erro de Jacó. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 está escrito: porque para todo propósito há tempo e modo. E logicamente o tempo e o modo são de Deus e não nosso. Nós só precisamos ficar na posição. Segunda fase, a fase dos enganos. Quantos enganos nós cometemos em nossa caminhada, em nossa vida? Quantos erros, quantos pecados? Quantas vezes deixamos de ouvir um bom conselho? Quantas vezes deixamos de obedecer a palavra de Deus? Quantas decisões e caminhos nós tomamos pensando que estávamos corretos? E a Bíblia até nos avisa, Provérbios 14, versículo 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então foram muitos os enganos. Com isso, os prejuízos e os sofrimentos também foram grandes. Terceira fase, fase das consequências. Os enganos geram consequências. Tudo de errado que fazemos, pagamos um preço ou uma pena. Deus, ele é claro, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Deus, ele pode perdoar qualquer erro, se houver arrependimento. Pode até aliviar, mas ele não anula as consequências, pois estaria indo contra sua própria lei, a lei da semeadura. Quarta fase, fase da transformação. Espiritualmente, aqui, hoje, ou no lugar onde você estiver, é o Manaim de Deus, é o vale do Jaboque, é o lugar do clamor, do acampamento de Deus, lugar do encontro, lugar da aliança, lugar da transformação, da mudança de vida, lugar para Deus iniciar e escrever uma nova história. Nós aqui estamos no lugar de anjos de Deus, preparando o caminho para você ter um encontro com o Senhor, encontro que mudará a sua vida. Amém? Clame agora por Ele, faça uma aliança com Ele, deseje ardentemente mudança e transformação, deseje ardentemente fazer a sua vontade e deixe Ele cumprir em sua vida todos os seus planos, todas as suas promessas. Vou orar por sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e te apresento todas as pessoas que ouviram e receberam esta palavra e estão se entregando completamente a ti, pedindo perdão por seus pecados e em prontidão para te obedecer e deixar que o Senhor governe suas vidas. Faz a tua vontade e cumpre os teus planos na vida de cada um, na vida de cada uma. Eu te agradeço por esta palavra e por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Amém. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe.
com encontros constantes com o Senhor.